Ah, então quer dizer que você quer se preparar para o exame de qualificação técnica, CNAE ou CNPC? Então fica até o final que eu vou te mostrar o que foi que eu fiz e que se você fizer também, você vai conseguir ser aprovado sem uso de videoaulas, de graça, de forma eficiente e conseguindo sua aprovação na primeira tentativa. Duvida? Então fica até o final que você vai ver o método que eu apliquei na minha vida, que deu certo e consegui ser aprovado no KNAE QTG na primeira tentativa. Antes de mais nada, eu sou o Felipe, especialista em aprovação tanto no exame de suficiência quanto em concursos públicos para contadores. Então se inscreve aqui agora nesse canal para você ser sempre avisado de conteúdos com essa temática, exame de suficiência e concursos públicos. Então vamos lá, Felipe, conta aí qual é o segredo, o que foi que você utilizou na sua rotina, na sua vida, para conseguir ser aprovada no KNAE QTG sem utilizar videoaula e de graça. Primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é o seguinte, que não foi exatamente de graça. Lá em 2020 eu me coloquei em um desafio. Eu vou fazer aqui a prova do KNAE QTG. Eu não tinha ainda, achava legal ter e me propus esse desafio. E como todo mundo, foi o que eu fiz quando eu tô com desafio, eu vou lá no Google e pesquiso curso preparatório para o KNAE QTG. E assim eu fiz. E encontrei alguns cursos. Me matriculei em um e comecei ali a assistir, né? Era um monte de videoaula e comecei a assistir aquelas aulas. O tempo foi passando, eu comecei a perceber, caramba, se eu continuar nessa velocidade que eu tô aqui, com esse monte de videoaula, vai chegar o dia da prova e eu não acabei nem metade do curso. Poxa, para piorar, o curso era basicamente o seguinte, era o professor lendo o slide. Então, poxa, eu tô pagando para alguém ler slide para mim, não é possível, isso não é estudar. E o terceiro, e esse era o pior ponto, era o seguinte, que dentro daquele curso eu não tinha a certeza de que eu estava estudando o que realmente era importante para a prova. Nem tudo que está no edital cai na prova. Isso se repete no exame de suficiência, eu sempre falo isso para meus alunos, se repete em concurso público e no KNAE QTG e no CNPC também. O edital ele é enorme, tem um monte de coisa. Só que nem tudo que tá lá cai. Então, o que você precisa? Eu preciso ter uma certeza do que eu tô estudando. Se o que eu tô estudando, eu tô dedicando aqui as horas para essa prova, eu estou dedicando em assuntos que vão ser abordados. Porque se eu estudar coisas que não caem, meu amigo, eu só fiz perder tempo. Ah, mas você aprendeu. Beleza, eu aprendi, mas eu quero passar primeiro na prova para depois aplicar. Então, nesse curso, eu fiquei com muita dúvida com relação a se o que eu estava estudando era efetivamente importante para a prova. Resultado, eu acabei abandonando, deixando esse curso de lado. Era um curso muito longo, um monte de videoaula, os caras liam slide basicamente, e não tinha certeza de que eu estava estudando o que efetivamente cai na prova. E aí o que foi que eu fiz? Eu retornei aos meus tempos de concurseiro e apliquei o mesmo método que eu utilizava lá na época de concurso público. Eu não partia do assunto do edital para a prova. Eu fazia o caminho inverso. Eu partia da prova para os assuntos. O que eu fazia basicamente? Eu analisei todas as questões, todas as provas do KNAE e do CNPC e comecei a identificar padrões. Com esses padrões, foi o que eu fiz? Assim, agora eu já sei que esse assunto aqui ele cai bastante, então esse eu vou estudar. Esse outro aqui cai muito pouco, eu vou estudar menos. E esse outro aqui nunca caiu e também não vou estudar. Então, dito e feito, isso foi o que eu fiz, certo? Mas eu vou te mostrar de forma mais detalhada como você vai poder fazer a partir de agora aqui na tela do computador, beleza? Então vamos lá para a tela aqui do nosso computador para a gente detalhar, mostrar aqui no Excel a minha tabelinha que vai te ajudar bastante nos seus estudos. Vamos lá. Opa, estamos aqui embaixo, então vamos continuar aqui. O primeiro passo para você passar nessa prova é você saber o que você tem que estudar. E onde é que você encontra essa informação? Lá no edital. Aqui nós temos o edital do KNAE QTG. Mas você concorda comigo que isso aqui tá bem bagunçado, certo? Até você olha para cá e fica pensando, caramba, isso aqui é coisa demais, eu não vou conseguir, não vou dar conta, vai ser muito difícil. Você olha para isso daqui e vê um monte de informação desorganizada, não é legal. O que eu recomendo que você faça inicialmente? Eu recomendo que você faça isso daqui que eu fiz. Todo esse assunto aqui, né? Ele tá aqui, ó, agora, em uma tabelinha, bonitinho, tá aqui organizado. Você consegue enxergar, poxa, aqui eu tenho 60 assuntos para estudar. Então, o primeiro passo para você é organizar o edital em uma tabela, porque assim fica visualmente mais fácil para você, fica mais organizado, você consegue ver o seu desempenho, sua evolução. Você vai marcando aqui, ó, eu estudei esse assunto, eu estudei esse, você já vai marcando, você vai vendo a sua evolução. Então, o primeiro ponto é o que? Organizar o edital em uma tabela. E eu vou deixar esse edital aqui para você, é só você clicar no botão, tá no primeiro comentário fixado. Você clica lá e baixa essa tabelinha aqui, vou disponibilizar para vocês. Esse é o primeiro passo, é o passo mais tranquilo, você pode fazer agora aí em sua casa, ou você pode pegar a minha tabela aqui, bonitinho, certo? E qual que é o segundo passo agora, Felipe? Bom, eu não falei para vocês que a gente parte da prova para o edital, né? Ou seja, eu primeiro vou ver a realidade, o que cai, para depois eu ver o que eu vou estudar. Agora vem a parte mais trabalhosa. Não é difícil não, só dá um pouco
pouco de trabalho, mas vai dar um resultado excelente para você. Então, nenhuma preguiça a partir de agora. Vamos lá, o que é que eu recomendo que vocês façam? Eu recomendo que você faça o seguinte, isso daqui eu fiz para a prova do KNAI CVM, mas obviamente você vai fazer isso para a sua prova. Se for CNPC, você vai fazer para a sua, se for o KNAI QTG, vai fazer para o KNAI QTG, se for para o KNAI Bacen, enfim. O que é isso daqui? Você vai prova por prova, você vai baixar ela e vai identificar quais foram os assuntos que foram cobrados naquela prova. Deixa eu aumentar aqui o tamanho. Isso daqui é do KNAI CVM, como eu falei. E você vai identificar a NBCPG 01 no KNAI CVM, caíram 4 questões. NBCPA 11 caiu uma questão. Então você vai mapear todas as questões para você poder ranquear as questões mais cobradas de forma histórica. Aqui eu fiz para a edição 2024.1, 23.2, 23.1, 22.1, enfim, eu fiz aqui uma análise de alguns anos. Depois que você fizer essa análise, o que é que você vai fazer? Você vai montar uma tabela dinâmica como essa daqui, para ficar mais fácil de você ler, né, enxergar. Então aqui nós temos o quê? Uma tabela dinâmica com os últimos 4 anos da prova do KNAI CVM. Então aqui eu consigo enxergar mais fácil ainda quais foram os assuntos com mais questões nos últimos 4, 5 anos. Então aqui eu tô vendo, ó, desculpa, nas últimas 4, 5 edições. Então aqui eu consigo enxergar o quê? Olha, NBCPG 01, NBCPA 400, NBCPA 11, esses são os assuntos mais cobrados, CTA 32, e depois você vai para os outros, né? Você vai fazendo essa análise, você vai começando a identificar. Isso aqui é importante por quê? Porque, poxa, eu tenho certeza que você trabalha já aí em escritório de contabilidade ou em Big Four na sua empresa, você tem pouco tempo para estudar. Então imagina que você foca em um assunto que está fora dessa tabela. A chance de você ter estudado coisas que não vão ser cobradas na prova é imensa, você perdeu tempo. Então, você está com pouco tempo, foca inicialmente aqui, ó, nesse quadrante aqui. Lembrando que isso aqui é para o KNAI CVM. Para o KNAI QTG, aí você vai baixar as provas, vai parar para olhar, para analisar, para ler cada um dos assuntos, certo? Você também pode utilizar o ChatGPT. Aí você pega o arquivo, coloca lá e pede para ele analisar. Mas eu já fiz isso, ele dá alguns erros, não analisa tão bem. Então, recomendo, pega um sábado, um domingo, final de semana, dá uma pausa na cerveja, no churrasco e faz essa análise. Porque se você tiver com pouco tempo, meu amigo, você aqui já vai economizar 70% da sua energia. Porque você vai focar, em vez de você focar nesse tanto de assunto que tá aqui, ó, você vai focar só nesses aqui, que acho que são 30 assuntos. Então você reduziu o universo de 300 normas para 30. O que é mais inteligente? Estudar o edital inteiro, inclusive coisas que nunca caíram, que provavelmente nunca vão ser cobradas, ou estudar o que a prova sempre cobra. Tá aqui, ó. Cara, NBCPG 01, Código de Ética do Contador. 4 questões de forma histórica. Então você tem que focar, você tem que começar a analisar essas coisas. É assim que os aprovados fazem. Então antes de você sair desesperado comprando curso, faça primeiro essa análise. O próximo passo que você vai fazer é o seguinte, já sei quais são os assuntos, é você montar um cronograma de estudos. É você começar a montar um cronograma de estudos. Pega a sua rotina, identifica espaços em branco nessa rotina. Tempo livre que você tem para estudar. Vai lá e identifica. O último passo que você vai fazer é o seguinte. Você já tem os assuntos mais cobrados, já tem agora os espaços em branco na sua rotina que você vai preencher com estudo. Agora você vai pegar a norma, essas normas aqui, e imprimir. Esse é o primeiro ponto. Você vai imprimir essas normas. Imprime. Não tenha pena do papel, agora não é hora de pensar em meio ambiente, tá certo? Imprime lá. O que eu recomendo? Imprime ou você coloca no iPad ou no tablet, o que você achar melhor. E agora você vai pro último passo, que é o passo mais importante. E aqui você vai precisar de um apoio de uma ferramenta que eu recomendo seja o CFC Questões. É o seguinte, vamos aqui para a nossa ferramenta. Bom, esse daqui é o CFC Questões, né? O nosso sistema de questões voltado para o exame de suficiência e para o exame de qualificação técnica, KNAI e CNPC. O que você vai ter aqui dentro? Aqui dentro você vai ter a aba de questões e a aba de simulados. Eu recomendo que você faça o seguinte, você vai estudar para o KNAI, por exemplo, você vem aqui e filtra a auditoria. Você já viu na tabelinha, né, que, por exemplo, a auditoria tem aqui, ó, NBCTA 240, tá vendo aqui no mouse? Que é um assunto que é bem cobrado. O outro assunto, NBCTA 265, NBCTA 330. Então você vai vir aqui e vai filtrar esses assuntos, né? Você pode vir para cá procurando ou pode digitar NBCTA, vamos ver aqui, 220, né? E filtra aqui. Pronto. Não é para você responder agora. Você vai fazer o seguinte exercício. Você vai identificar qual é o ponto da norma que está sendo cobrado aqui. Por exemplo, essa questão. Você vai ler essa questão e você vai voltar lá na NBCTA 220 e vai fazer uma marcação, vai identificar onde é que está
na norma essa questão. Você vai fazer esse exercício. Por quê? Porque você vai perceber que as normas de auditoria, elas são longas, são grandes. Só que nem tudo que está na norma cai. A banca, qualquer banca, ela vai priorizar temas de cada norma. Assim como ela prioriza normas, a NBCTA 220 é mais cobrada do que a norma XPTO. Dentro da própria NBCTA 220, ela não vai cobrar tudo. Ela vai focar em pontos específicos. Então, quando você faz esse exercício de mapear as questões, de identificar qual parte da norma está sendo cobrada, você já dá outro passo gigantesco em direção à sua aprovação. 99% das pessoas não fazem isso. Então, quando você faz isso, analisa, olha, a NBCTA 220, ela cobrou o item 10, o item 15, o item 20, você vai começar a identificar e vai começar a perceber padrões. Depois disso, acabou. Você já sabe exatamente o que é que vai cair lá na prova de qualificação técnica. Você pode estudar a norma inteira se você quiser, claro, mas você vai focar mais energia, primeiro, nessas normas que a gente mapeou aqui, entendeu? E depois você vai focar energia onde? Nos assuntos que você identificou dentro do CFC Questões, que você conseguiu mapear, dessa norma caiu 3, 4, 5 itens dessa norma. Então são esses 3, 4, 5 itens que eu vou dar mais prioridade. É assim que se estuda. Foi assim que eu fiz para ser aprovado sem videoaula e, obviamente, sem gastar. Então é dessa forma que você vai fazer e que você também vai conseguir o mesmo resultado. Tá beleza? O que eu recomendo é que você faça a assinatura do CFC Questões, porque aqui você tem todas as questões recentes da prova do KNAI, do CNPC, tem todas as provas aqui. E isso vai te ajudar muito. Você pode, obviamente, solicitar o suporte da ferramenta. Não entendi essa questão. Você pode ir lá, professor, comenta para mim que você vai receber a resposta lá no seu e-mail. Assim como eu faço com os alunos do exame de suficiência. Então a assinatura dela é R$ 49,90 por mês. Você cancela quando quiser. É tipo Netflix, né? Cobrança recorrente. Você cancela quando quiser. E você vai ter todas as questões, simulados, vai ter suporte do professor. Tá aqui, tudo à sua disposição. Tá beleza, pessoal? Então, meus amigos, você vai fazer a prova do KNAI QTG, CNPC, entenda, dá para passar sem cursinho. E se você seguir o que eu falei aqui, que foi o que eu fiz e que me fez ser aprovado no KNAI QTG primeira, sem cursinho, sem nada, você também vai ser aprovado. Então vem para cá, assine o CFC Questões, que eu tenho certeza que ele vai ser de grande valia para você. Eu vou deixar um link com o cupom de desconto aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, e o link para você baixar também a planilha com edital esquematizado. Beleza, pessoal? Então, como eu sempre digo, até a aprovação.